situação pelo lado do governo federal. A gente estava na expectativa da manifestação de Jair Messias Bolsonaro, o principal, né, na verdade, indiciado. Bolsonaro que pode ter cometido 3 crimes, 2 deles incluídos no Código Penal já por uma lei de 2021, que versa ali sobre ataques à democracia, e um outro crime citado, né, que é o de organização criminosa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Pena varia de 4 a 8 anos de prisão, né, quando alguém tenta ali uma trama golpista. Golpe de Estado, também, punição que é aplicada por prisão no período de 4 a 12 anos. E o de organização criminosa varia entre 3 a 8 anos, que é um crime previsto já em uma lei de 2013, cometido por quem promove, constitui, financia ou integra, pessoalmente ou por interposta pessoa, uma organização criminosa. Jair Messias Bolsonaro concedeu uma entrevista a um portal da internet, o portal Metrópolis. A Vitória Fernandes vai ler porque esta entrevista foi reproduzida pelo próprio Jair Messias Bolsonaro no seu perfil no Twitter. É isso, Vitória? Qual é a manifestação? Mesmo, Juan, Jair Bolsonaro publicou a entrevista sem alterar a palavra alguma. Disse que se manifestou, Jair Bolsonaro se manifestou após ser indiciado pela Polícia Federal por suposto envolvimento no planejamento de golpe de Estado após a vitória de Lula em 2022. Em conversa por telefone com a coluna Paulo Capelli, o ex-presidente concentrou suas críticas no ministro Alexandre de Moraes, o relator do processo no Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, criticou Bolsonaro. Abre aspas novamente. Tem que ver o que tem nesse indiciamento da PF. Vou esperar o advogado. Isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República e é na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa criatividade para me denunciar, finalizou o ex-presidente. Jair Bolsonaro e mais 36 investigados foram indiciados pela Polícia Federal por suposto envolvimento em planejamento de golpe de Estado nesta quinta-feira, dia 21. Na quarta, a PF realizou a operação que prendeu 6 militares acusados de planejar a morte do presidente Lula e do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal apontou que um militar chegou até as intermediações da Casa de Moraes com o objetivo de prender o magistrado. A referência de Bolsonaro ao termo criatividade é uma alusão à mensagem de Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, a Eduardo Tagliaferro, então o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. Use a sua criatividade, escreveu Vieira ao responder Tagliaferro sobre a dificuldade de formalizar uma denúncia contra a revista Oeste. Então, no resumo, né, basicamente, Jair Messias Bolsonaro concentrou, focou, meteu todos os xingamentos possíveis a Alexandre de Moraes. Bolsonaro, né, só tem, na verdade, como único argumento, insultos e xingamentos e ataques também a Alexandre de Moraes. Isso demonstra que Jair Messias Bolsonaro pode já estar começando a sentir com o perdão do uso da palavra, né, o golpe. Já pode começar a sentir de que realmente não há mais saída, ele está encurralado já por estas autoridades. E aí Jair Messias Bolsonaro precisa já ver ali o relógio contando. Entre esses 30 e tantos indiciados, 37, eu quero destacar aqui alguns nomes muito importantes que a gente tem que recapitular, porque a Polícia Federal divulgou, né, essa lista completíssima. E aqui, além de Jair Messias Bolsonaro, que está como ali o número 21 dessa lista, eu quero destacar outros nomes fundamentais. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, tenente-coronel do Exército, que já foi afastado das funções na instituição, que inclusive, né, saiu, vale a gente relembrar, saiu agora há pouco, né, desse depoimento com Alexandre de Moraes, não vai perder pelo menos os benefícios, né, desta delação premiada. A gente tem também Alexandre Ramagem, que é um dos únicos, na verdade, o único parlamentar incluído nessa lista de 37 nomes da Polícia Federal. Ele é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência. A PF encontrou uma mensagem de Ramagem com orientações para o então presidente Jair Bolsonaro questionar as urnas eletrônicas depois da derrota em outubro de 22. Ele que integrou também a tal de ABIN paralela. A gente tem também Anderson Torres,
ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, que ficou preso por 4 meses por suposta omissão nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Ele também é ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que foi saído do cargo na madrugada do dia 8 para o dia 9, e ele depôs da Polícia Federal em fevereiro. Ficou preso, então, por 4 meses. Depois, Alexandre de Moraes mandou soltar ele. A gente tem também, entre um dos nomes importantes, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional e general da Reserva do Exército. Ele que seria o chefe do Gabinete de Gestão de Crise deste plano golpista, apontado, né, naquele planejamento que a gente já tinha destacado por aqui. A gente tem também como um nome super importante, Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da Reserva e homem da confiança de Bolsonaro, que é suspeito também da participação desse grupo, é um dos cabeças e foi um dos presos já, daqueles 6 presos que a gente já tinha trazido na última edição do Bandeirantes Acontece. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa e ex-comandante do Exército, também está nessa lista, assim como o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante do grupo Kids Pretos. Tércio Arnaud Tomás, nome importante também porque é ex-assessor de Jair Messias Bolsonaro, considerado um dos pilares daquele chamado Gabinete do Ódio. Ele que foi descoberto lá em 2013, depois que uma página chamada Bolsonaro o Opressor, que ele criou, ter ganhado visibilidade. Ele usava para atacar opositores, adversários do então deputado federal, por meio de memes, fazia também elogios, e ele chegou a ser citado na CPI da Covid-19 no Senado em 2021, suspeito de disseminar fake news contra a vacinação. E a gente tem também outros nomes, como Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército, preso já em uma operação sobre a fraude em cartões de vacinação do próprio Jair Messias Bolsonaro e de pessoas do entorno, e ele já tem um histórico muito grande de sujeira. Já foi investigado por suposto acordo com o tráfico, foi expulso do Exército depois de diversas punições disciplinares, virou advogado, já foi advogado de Leniel Borel, pai do menino Henri Borel, e em 2006 foi apontado como negociador com traficantes do Comando Vermelho para devolver 10 fuzis e uma pistola que foram roubados de um quartel das Forças Armadas lá em São Cristóvão. Alexandre Castilho Bittencourt da Silva também é um nome importante, porque ele é coronel do Exército e autor de uma carta ao comandante do Exército de oficiais superiores da Ativa e Exército Brasileiro. Carta essa que pressionava por um golpe em 2022 para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem também Felipe Garcia Martins, ex-assessor da Presidência da República, que participou da reunião que tratou da minuta do golpe. Almir Garnier Santos, comandante da Marinha na segunda metade do governo de Jair Messias Bolsonaro, ele que também é um dos nomes que era mais simpático a um golpe de Estado e falou para Bolsonaro, inclusive, que a tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente da República. A gente tem também, para fechar nessa lista, Estevam Teófilo, general da Reserva, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, um dos 16 militares alvos de busca e apreensão na Operação Tempus Veritatis, ele que caiu em contradição em um depoimento à Polícia Federal quando foi perguntado sobre os encontros com o ex-presidente Jair Bolsonaro depois do segundo turno em 2022 e silenciou quando perguntaram para ele sobre o fato de um dos encontros ter ocorrido no mesmo dia em que Bolsonaro fez ajustes naquela famosa minuta golpista. E curiosidade, né? Estevam Teófilo chegou a ser candidato à Prefeitura de Fortaleza quando era afiliado ao PSDB, isso lá em 2016. E, fechando também, Fernando Cerimedo, empresário argentino que fez uma live na época, em 2022, questionando a segurança das urnas eletrônicas. Vídeo esse que fez sucesso no YouTube, chegou a 400 mil visualizações. A principal acusação é de que teria ocorrido a transferência de milhões de votos de Bolsonaro para Lula em urnas antigas que não teriam sido auditadas pelo TSE, algo que não fazia o menor sentido, esta alegação. Então, um grande resumo, né, desses principais nomes presentes aí nesta lista da Polícia Federal. São 5h32, 26 graus a temperatura em Porto Alegre. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Terminal Tour e Hotel Express Rodoviária. Apartamentos confortáveis, higienização cuidadosa e delicioso café da manhã.
Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, 3085-5500. O Bandeirantes Acontece vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa programação e daqui a pouco a gente volta tendo, né, mais informações das últimas horas, dos últimos minutos também, sobre toda essa celeuma que está acontecendo em Brasília. Fique com a gente.